minha linda. Gente, olha essa estante. Essa estante é um abuso. Essas literaturas. Nada, não se compara à sua, Vivi. Ah, até parece. Então, Tayana, ela é esposa do pastor Tiago. Ela é pastora da Igreja Metodista lá em Belmonte, Volta Redonda, não é isso? Ela é doutora Tayana. Ela é advogada. Olha lá, a Adriana dela. A Adriana entra com o Reinaldo Santos. Então, quando você vê que Reinaldo Santos é a minha irmã. É a Adriana. É a Adriana. Entendeu? Então, assim, ela é uma pessoa que ela é a Adriana. Você tá vendo? Ostentando na estante. Ai, meu pai. Ok. Beijo pro lindão do Miguel. Aí, beijo no Miguel, aquele gostoso. Deixa eu falar uma coisa, tá? E a gente vai começar. A gente estava até batendo um papo aqui antes sobre essa questão de como a gente tem que se posicionar até que o Senhor venha. Sim. Até que o Senhor venha, muitos eventos irão acontecer. Muitos eventos irão acontecer. E como que você está sentindo isso? De que até que o Senhor venha, você acha que nós, como os cristãos, como templo do Espírito Santo de Deus, povo remido, nós, em virtude de tudo que aconteceu aí no está acontecendo aí no coronavírus, você acha que nós estamos preparados como igreja para até que o Senhor venha? Responde para mim. Então, esse é um momento muito peculiar, né, da nossa vida. Assim, algumas pessoas dizem que essa pandemia se compara a uma que aconteceu em 1916, né? E nós, outros sinais, né, outros acontecimentos, como você falou, já aconteceram e vão acontecer. Mas é fato que algumas pessoas ou alguns sinais nos chamam a atenção, né, para essa volta de Cristo. E eu diria o seguinte, Vivi, muitas pessoas têm se portado sim, como igreja, como noiva prudente, né, que está preparada à espera. Lamentavelmente, muitas não, né? E aí é o que vai acontecer, né? Algumas, e é a passagem lá, né, dos evangelhos. Algumas prudentes, né, algumas preparadas e outras pegas de surpresa. Outras pessoas serão pegas de surpresa. Então eu entendo assim, não tem como generalizar, né? Porque diante dessa pandemia, diante dos sinais, né, melhor dizendo, nós temos duas reações, né, das pessoas que realmente têm sido igreja, têm vivenciado o evangelho, têm se preparado e por isso não se desesperam, né, e por isso não entram em pavor, não demonstram pavor, e aquelas e aqueles que não estão preparados. E para quem não está preparado, um sinal pode ser sim muito alarmante. Verdade. Um dia desse eu vi até no Facebook um meme assim, uma pessoa botou assim, foi logo no início do coronavírus, acho que ainda estava na China ainda. Não tinha nem chegado ainda na Europa. Aí botaram um meme assim, basta acontecer alguma coisinha para que o pessoal comece a dizer que já é Jesus voltando. Não, foi isso não. Basta aparecer alguma coisa nova que os crentes piram falando que Jesus está voltando. Eu falei assim, claro, a gente pira mesmo, pira no bom sentido, porque a gente está sempre esperando que ele volte. Há uma expectativa, né? Eu até fiz um comentário no Facebook sobre isso, porque eu lembro que quando o Austin ele viajava, sempre que eu ouvia o barulho do carro, eu olhava na janela para ver se ele estava chegando. Então a gente tem essa sensação, né? Uma excelente ilustração, né? Porque na verdade, realmente isso tem que acontecer com a igreja. A igreja tem que ficar sempre na expectativa, porque a gente almeja isso, né? Nós não podemos perder isso de mente, porque nós almejamos o retorno dele. Verdade. Para que então a gente viva, né, na dimensão do ainda não, aquilo que nós já vivemos, né? Porque assim, eu não consigo também conceber uma coisa estanque. A gente vai viver salvação só no evento futuro. Não, nós já estamos vivendo, né, agora,
mas nós almejamos, então, o retorno para a gente viver na sua plenitude. Isso aí. Então, a igreja não pode esquecer. A igreja tem que ficar mesmo sempre nessa expectativa. E aí você usou uma metáfora brilhante, né? Por exemplo, todo mundo que é casado, ou que é noivo, ou que tem algum relacionamento, quando o outro ou a outra viaja, a expectativa é do retorno, e o quanto antes. É que parece muito contraditório falar isso, né? E é interessante como nós, como igreja, reagimos. Parece meio que paradoxal, né? A gente almeja a volta de Cristo, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala disso, as pessoas se apavoram. Não, como assim? Não vai ser agora, eu estou me preparando, vai ser muito depois. E na verdade, assim, quem almeja a volta tem que estar preparado para voltar a qualquer instante e quer a volta de Cristo. A Bibiane botou um comentário aqui, ó. Vou ler o comentário dela aqui. Olha só, ela disse assim, ó. Bibiane, comentário de quem não crê nos sinais e prodígios, não vem com os olhos espirituais, isso. A Adriana botou aqui, ó. A noiva vai sempre estar na expectativa do noivo chegar. Isso mesmo, gente. A gente sempre tem que estar na expectativa do noivo chegar. E me diz uma coisa. Antes de você entrar, a gente estava conversando aqui, o pessoal, sobre essas vertentes que a gente tem sobre se a igreja... Escatologia é um tema assim muito complexo. Eu até gosto, entendeu? A Natália que é boa nesse negócio de escatologia, né? E é um tema até que eu gosto, mas eu tenho muito assim, não tenho muito embasamento ainda para explicar sobre isso. Mas a gente estava conversando aqui sobre essa questão de se vai passar ou se não vai passar pela tribulação. Entendeu? Se a igreja passa pela tribulação ou se a igreja não passa pela tribulação. E eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas a impressão que eu tenho é que a gente tem que estar preparado em todos os cenários. Passando ou não passando, né? Fala um pouquinho disso aí, o que você acha com relação a isso? Então, existem várias correntes sobre isso, né? A tribulação, que a questão lá do milenarismo, e enfim, mas sem entrar nessas vertentes, né, porque aí cada um escolhe e pensa da maneira que quer, eu também penso igual a você. Eu entendo que a gente tem que estar preparado, né? E eu entendo que se existe uma promessa, se a gente tem se portado como noivo, a gente entende também que quando o noivo vier nos resgatar, ele também nos livrará. Então, assim, para resumir isso tudo, né, do que eu entendo, tantos sinais, né, chuva, doença, tribulações de toda sorte, nada disso pode desesperar aqueles e aquelas que estão em Cristo Jesus. Porque nós já estamos nos preparando para isso. Eu acho que a grande questão é justamente para aqueles e aquelas que não estão preparados. E aí, para falar da preparação ou não preparação, existem também duas situações. Aqueles que enxergam, encaram, né, a sua experiência religiosa, a sua vida, apenas a disputar esse mundo, estão muito focados no que esse mundo pode nos passar, e enxergam até a mesma ação de Deus apenas concernente às coisas materiais. E aí tem um sociólogo chamado Max Weber, ele escreveu um livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que ele relaciona o capitalismo com o surgimento e a expansão com as experiências religiosas. E ele fala dessas duas vertentes, que acabam contribuindo, e aí na pesquisa dele são vertentes que acabam contribuindo para o capitalismo. Mas ele chama atenção para uma coisa que se chama ascese intramundana. O que é isso? É a experiência religiosa muito focada nesse material, nas coisas materiais. Tá. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, que é o Deus é o seu próprio ventre, né? Tudo voltado.
Isso poderia ser, por exemplo, uma experiência, né? Um exemplo de grupos religiosos muito voltados para essa vertente. E que ele aponta que o que nós poderíamos hoje chamar dos neopentecostais ou daqueles voltados para a teologia da prosperidade. Eles entendi. Deus naquilo, vem a manifestação de Deus naquilo que da eles bênção. têm. Entendeu? Atribui o favor de Deus à bênção. Exatamente. A bênção material, né? Quem está muito focado para essa área corre o risco de se abalar quando se fala em parousia, na volta. Porque eu estou preso nisso daqui. Né? Por outro lado também, ele aponta uma outra vertente religiosa que vai falar da sese extramundano, que é aquele, justamente ao contrário, né? É aquele que está focado, não, a gente é desse mundo, nós somos cidadãos dos céus, e somos, mas o grande perigo é a pessoa desprezar tudo que a gente também vive aqui, desprezar essa vida. Né? Como a gente não é daqui, então nada disso daqui importa muito, e aí a gente cai também num outro extremo. Né? Gente, o importante é o equilíbrio de tudo isso, né? Exatamente. Quando você tem o equilíbrio, não te assusta viver aqui, porque você também está esperando um outro momento com Deus. Então, automaticamente, o que você vive é que você desfruta dessa vida, mas você está sendo preparado ou preparada para isso. Então, eu acho que a grande questão e aí voltando à sua pergunta, se eu estou nos extremos, eu vou me abalar. Né? Porque aí cai também no erro daqueles que está apegado às coisas materiais, no momento da tribulação, no momento, né, das dificuldades, e aí no momento da pandemia, em que há um abalo econômico no material, a pessoa se desespera também. Onde está Deus? Mas espera aí. Caramba, é mesmo. Tudo que eu acreditei é mentira, Deus não estava comigo, que Deus é esse, né? E aí a gente tem uma figura muito emblemática, que é Jó. Que Jó perde os bens, Jó perde aquilo que é material, aquilo que é concreto. Então essa pessoa se abala com a tribulação. O Lulu tá falando. Agora, de verdade. tem os que também que ficam renegando essa vida aqui, porque viver isso daqui é dádiva de Deus. Jesus morreu para que a gente vivesse isso daqui também. Só que as pessoas, tem muita gente que despreza esse momento e só traz à memória a teologia da cruz, a vitória de Cristo para um momento futuro. Mas aí eu fico imaginando, imagina só, a gente diante de Deus no grande dia, e aí Deus falou assim, poxa, mas o que você fez nesse momento? Né? Caramba! Aproveitou desse momento? Como você viveu salvação nesse momento? Porque eu tenho muita dificuldade de entender uma pessoa que não vive salvação hoje, e aí eu vou ser mais radical um pouco, né? Não, pode ser, amiga. Vai, fala tudo, amiga. Quem vive o inferno hoje e acha que amanhã vai viver no céu. Eu tenho muita dificuldade de entender isso. Porque eu acho que quem é salvo tem atitude de salvo hoje. Nossa, é verdade. Não vivo o inferno hoje, amanhã eu vou morrer e amanhã eu tô no céu. Não! O que a gente vai ver lá... Até porque você vivendo... Até porque você... Como que você vai manifestar a glória de Deus vivendo uma vida, né? Não é? Como que você vai manifestar? Não tem lógica mesmo. Essa questão do equilíbrio é muito importante mesmo, porque a gente precisa entender que nós somos filhos de Deus, né? E como filhos de Deus, Deus ele se agrada quando a gente cresce, quando a gente prospera, quando a gente tem saúde, quando a gente vive bem. Só que tudo isso é com o propósito de quê? Também servir os outros. Exatamente. E eu acho que o grande entendimento nosso, a grande sacada é entender justamente isso. Eu acho que tem muitos, e aí quando você fala se a igreja está preparada ou não, eu
eu falo que na sua totalidade não, porque eu vejo que tem muitas pessoas ainda nos extremos, né? Pessoas ligadas aos extremos, e eu diria igrejas também. Muita gente achando que esse momento aqui não é momento de se viver salvação, né? A Bibiane botou Lucas, assim. Ah, tá, pode falar. Fala de Lucas. Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 20, diz assim: interrogado pelos fariseus, né, Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com sinais óbvios, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. E aí uma tradução diz que o reino de Deus está em vós. Né? E aí é justamente essa concepção do equilíbrio. Eu vivo o reino em mim e vivo o reino com os outros. Aqui o que a Bibiane botou aqui, olha. A Bibiane botou. E o outro extremo são os cristãos, que acham também que não se protegem porque acham que estão separados e se consideram imunes. Seria, na minha opinião, uma das extremidades, não é isso? De certa forma, sim. Né? Exatamente. É aquela coisa, o maligno não me toca. Beleza, o maligno não me toca, mas eu vou provocar o maligno? E aí, assim, muito interessante que ela colocou, porque eu já recebi questionamentos inúmeros sobre isso, né? E eu acho que uma passagem muito clara para responder isso é Mateus 4, a tentação de Jesus. Né? Ele sendo Deus, e o inimigo faz diversos investimentos com o mesmo argumento que as pessoas falam. Não, mas eu tenho Deus, nada me toca. Ele sendo Deus, o inimigo também propõe para ele que ele pule do pináculo do templo. Que Deus daria ordem aos anjos para o segurar. E aí ele rebate também com palavra. Então, eu acho que o equilíbrio, né, e o entendimento do que é ser protegido por Deus, né, do que é agir de acordo com a vontade de Deus, porque não adianta eu agir com a minha vontade e colocar o nome de Deus para legitimar aquilo que eu quero fazer. Então tá, vamos pontuar aqui. Então, até que o Senhor venha, então você já pontuou duas coisas importantes aqui. A primeira coisa que a gente pontuou como até que o Senhor venha é que eu preciso estar na expectativa da volta sempre. Porque uma igreja sempre fica esperando o noivo voltar. Quem tem aliança com alguém, se aquele alguém se ausenta por um momento, eu tenho que ficar na expectativa. A segunda coisa que eu tenho que observar aqui, a gente falou aqui, outra coisa, até que o Senhor venha, eu tenho que ter um equilíbrio até essa volta. Né? Exato. Eu não posso ser uma pessoa muito apegada a isso que está aqui, com teologias que me façam valorizar muito o que eu estou vivendo e atribui as minhas bênçãos ao amor de Deus, como eu também não posso ser uma pessoa que estou só pensando na vida gloriosa da Nova Jerusalém e que se exploda o que está acontecendo aqui. Eu tenho que ter um equilíbrio de que é o reino dentro e o reino fora, manifestando até que o Senhor venha. Agora me fala uma coisa, Thay. Você tem percebido, eu tenho visto isso, que muitas pessoas estão nascendo nesse tempo, nascendo espiritualmente. Uhum. E qual seria a sua indicação assim pastoral para essas pessoas que estão nascendo nesse período, onde elas não têm uma igreja para congregar no momento, entendeu? Que aquele cara que comprou uma Bíblia ficou desesperado, cara, isso é tremendo, porque eu acredito que o Espírito Santo está fazendo isso hoje. Comprou uma Bíblia online, a Bíblia chegou na casa dele, ele está folheando, o Espírito Santo está falando com ele ali. Esse cara que está nascendo agora, nesse período de pandemia, e que todos os amigos dele são não cristãos, e o que você fala para esse cara agora? Olha no olho desse cara e fala. O que você falaria, pastoralmente falando? Eu diria para ele e para ela, assim, se agarrar a esse Deus, a essa manifestação que se manifestou a ele nesse momento. Se agarrar a essa experiência e saber que esse Jesus, esse Deus que se manifestou para ele e para ela,
nos remete também a essa vida com o próximo, né? E nos remete a essa ideia que a gente falou, que nós vivemos aqui com Ele, devemos viver aqui com Ele, nos agarrando na esperança que um dia o veremos face a face. Né? Eu falaria desse projeto de salvação que Deus tem na minha vida, né? Tem na sua vida, das experiências que a gente teve, e se agarrar nisso. Eu acho muito bonito quando você fala que pessoas estão nascendo nesse contexto, porque eu entendo que esse é um momento exatamente dessas experiências. Pessoas que estão nascendo e pessoas que estão renascendo. Aleluia, também, eu também estou crendo. Esse é um momento para a igreja de Deus, e algumas pessoas também não têm compreendido isso, mas esse é um momento ímpar na vida da igreja. Tudo que nós falamos, né, por muitos tempos nos nossos púlpitos, nós estamos vivendo hoje. Eu lembro que há cerca de 5, 4 meses, nós falávamos muito na igreja sobre a oportunidade de congregar juntos. Uhum. E o Tiago, né, o pastor Tiago, ele falava que nós deveríamos refletir sobre aqueles países que querem congregar, mas não podem congregar. E hoje nós estamos vivendo isso. Né? É claro que nós congregamos no outro contexto da internet, mas não todo mundo no espaço físico. Então eu vejo que esse é um momento ímpar da gente ser igreja, da gente repensar o que é ser igreja. Aí eu falo para os que estão renascendo. E para os que estão nascendo, se apegar, porque a igreja ela é legitimada nessa pedra chamada Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quem tem uma experiência com Jesus nesse tempo, ou quem já teve experiências com outras experiências com Jesus, sabe muito bem quem o chamou. E aí eu falo isso porque isso é uma experiência de conversão genuína. E que pode ser muito diferente de conversões que nós víamos por aí. É verdade. Né? Nós não temos, possivelmente para essa pessoa que viveu essa experiência com Deus, ela não estava numa mega estrutura, ela não estava não está numa posição muito confortável, né? Porque confortável espiritualmente ou religiosamente falando, estar no templo com outras pessoas, onde pessoas exerçam dons, ministério de louvor, ministério de dança. Não, ela não está nessa experiência confortável, mas ela está com o principal, que é Jesus Cristo, o Senhor. Se ela abriu o coração, é porque ela sentiu esse toque, essa manifestação da graça de Deus sobre a vida dela. Então eu diria, se apegue a isso. Mesmo quando a pandemia passar, né, mesmo quando tudo isso passar e a gente voltar ao normal, se é que isso é possível, né, mas voltar às nossas reuniões no templo, não se esqueça dessa experiência. Não se esqueça de quando Jesus se revelou. Sabe para nós, pode falar. E para aqueles e aquelas que estão renascendo, que entendem que esse momento foi importante para dar um desperta, né? Porque às vezes, voltados para a matéria, para isso daqui, a gente se esquece da volta. E alguns estão se despertando novamente. Epa, eu esqueci, mas é verdade. É real, Jesus pode voltar a qualquer momento. Né? Não se esqueça disso também. Não permita que as atividades, ou não permita, né, que o cotidiano venha te distrair. Né? E aí eu volto que eu falei no início. A gente tem que estar preparado para essa volta sempre. Então não permita que isso te distraia quem está se despertando, né, novamente, e não se esqueça, aquele e aquela que está tendo esse primeiro contato com o Senhor, está descobrindo, não se esqueça dessa experiência pós-epidemia. E como que foi a tua experiência, o que Jesus está falando com você nesse tempo, assim, no seu momento, eu sei que você é uma pessoa que você tem momentos de consagração com Deus, que ora, que tem esse momento de devocional. O que Jesus está falando para você nesse tempo agora? Qual foi algo que Deus está falando para estar aí nesse momento agora? Sim.
Assim, eu tô muito... Porque, de certa forma, a gente também está sendo despertado, né? Mesmo assim, muito, todo mundo. Eu tenho visto depoimentos de pessoas que chegaram para mim e falaram assim: caramba, Viviane, por que eu não li a Bíblia antes como eu tô lendo agora? Entendeu? Eu teria deixado de fazer tanta besteira. Eu teria deixado de tomar tantas decisões se eu tivesse lido a Bíblia como eu estou lendo agora. Eu tivesse descoberto Jesus como eu estou descobrindo agora. E assim... E falou até com um sentimento assim meio de... um ressentimento, sabe? Tipo assim, um sentimento de culpa. Eu não fica com sentimento de culpa, não, entendeu? Porque sempre é tempo. Entendeu? Não fica com essa... É assim, começa a ler a Bíblia e vê que fez um monte de besteira e descobre que Jesus é maravilhoso e fica com aquele peso na consciência. Não, isso não é de Deus. Não fica com peso na consciência. Entendeu? Porque o fardo dele é leve. Entendeu? Bota pra frente agora e vamos recomeçar. O cristianismo é isso aí. É recomeçar. Não é toda hora tá recomeçando também não, mas uma hora recomeça. Eu acho que a pessoa tem que louvar o Senhor, né? Porque é assim mesmo, na caminhada espiritual, e aí eu diria que a conversão ela precisa ser um ato contínuo, né? Todos os dias o Espírito Santo de Deus está nos abrindo os olhos, né? Você lê um texto bíblico, de repente você já leu em outras ocasiões, você fala assim, nossa, Deus, como eu nunca descobri isso antes. Verdade, é verdade. Então, start, né? Então, assim, não se sinta culpado, seja privilegiado porque Deus está te dando essa oportunidade. Deus está dando a oportunidade de abrirmos os olhos. Mas eu diria, na minha experiência, o que eu tenho achado, como eu tenho interpretado, e eu tenho entendido, e assim, é estranho falar, né, num período tão complicado da nossa vida, mas eu tenho visto a confirmação de Deus, da sua palavra, né? E aí eu não digo só a respeito das tribulações, não, mas aquilo que está escrito. Até mesmo com relação à fé. Esses dias eu estava imaginando, gente, tudo que está acontecendo é aquilo que nós falávamos, aquilo que nós cantávamos, mas que agora a gente está vivendo, né, na pele. Por exemplo, o que é fé? É você acreditar em algo que você não vê. É você ter a certeza, mesmo quando aparentemente tu está dizendo não. Ou seja, não é uma lógica. Eu estou vendo, vai acontecer isso, aquilo e aquilo, e a gente sabe todos os procedimentos. E a gente está vivendo exatamente esse tempo. Ninguém sabe com exatidão que dia que isso vai acabar. Ninguém sabe com exatidão. Aliás, não se tem, né, por ação humana, uma resposta pronta e acabada, porque se tivesse, o mundo não estaria, né, vivendo isso. Ninguém tem a receita de bolo, ninguém tem um resultado para apresentar, né? Então isso nos remete à ideia de fé, isso nos remete à ideia de onipotência de Deus. O único que pode é o Senhor, e é por isso que nós temos nos dobrado e pedido, né, a Deus, que Deus intervenha nessa situação, dando sabedoria, né, à equipe médica, a pesquisadores, para que uma vacina, um remédio chegue, né? Mas não se tem uma resposta pronta. A ação humana, até agora, não chegou no resultado almejado. E aí, diante disso, a gente reconhece ainda mais a onipotência de Deus. E eu acho que, de uma forma em geral, o mundo tem vivenciado isso. Pessoas têm chegado a essa conclusão. E aí é o que diz lá, né? O que diz o texto bíblico. O que é o homem? Verdade. Quem é o homem? Então, diante de uma fragilidade, a gente se depara com esse questionamento, né? Diante de uma pandemia, a gente se depara com duas vertentes. A fragilidade humana, que há poucos meses, então, já estava esquecida, porque o homem estava criando, o homem estava dominando, o homem tem controle de tudo, e quando vem uma pandemia, né, situa a gente, que a gente não é isso tudo que a gente imagina que é, e também a onipotência de Deus. Daquele Deus que para muitos tinha se tornado uma figura à parte. Ou o Papai Noel, né? O Papai Noel que só busco ele quando eu preciso de alguma coisa, né? Não, eu acho que agora, nesse tempo,
esses dias eu estava estudando sobre os atributos de Deus. E eu vi um gráfico que eu achei interessante. Que na nossa cabeça, os atributos de Deus é como se o amor estivesse lá no alto e a justiça estivesse embaixo. E a misericórdia, entendeu? Um gráfico, né, de colunas. Eu vou até botar isso no meu feed. E a gente vê a interpretação que o pastor me deu sobre os atributos de Deus é que todos os atributos dele estão na mesma linha. Ele não ama mais, ele não é mais justo, ele não é mais misericórdia. É tudo igual. Ele não sofre oscilação. Ele não... Isso, não sofre oscilação, entendeu? Então, assim, a gente estava muito acostumado com uma ideia de um Deus que a gente só procurava quando a gente precisava de alguma coisa, quando na realidade ele é um Deus que ele tem que estar sempre, a gente tem que estar sempre... nós ficamos... eu acho que o nosso problema é irreverente demais, né? Sim. Sim. E aí entra o que eu disse ainda há pouco, assim, como nós somos irreverentes e como a gente procura a Deus, concebe Deus apenas para satisfazer os nossos desejos, ou como alguém que a gente vai se relacionar numa vida eterna e não agora, Isso. A gente acaba não tendo a gente não vive uma vida espiritual. Nós temos, para alguns, tem momentos de espiritualidade. Meu Deus! Alguns momentos de espiritualidade é quando acontece uma epidemia, quando acontece uma tribulação. Aí eu me volto para esse Deus. Aí é como se fizesse exatamente assim. Não, Deus está de lado. Aconteceu uma tribulação? Vem cá, Deus. Agora a gente vai se relacionar, tá tudo bem, agora eu deixo ele de lado de novo. Esse é o grande problema, e esse é um problema, né, alguns estudiosos vão dizer, que é um pensamento ocidental, porque a gente concebe as coisas na sua dualidade, né? Então a gente concebe Deus no nosso momento de tribulação ou quando a gente está num espaço de culto, no templo. Saiu dali, né, no domingo é minha vida religiosa. Na segunda, não. Na segunda eu sou outra pessoa, minha vida é secular, né? Aqui eu trabalho, aqui... Então a gente tem esse pensamento. E aí, voltando a falar, isso implica não estar preparado ou não. Porque quando você vive, quando você já tem essa vida, o que muda? Não muda nada, entendeu? Eu já vivo isso. Eu já tenho Deus no meu dia a dia, eu já tenho uma experiência, já tenho um relacionamento com Ele. Agora, quando não se tem, é complicado. É muito complicado. Porque essa ideia do Deus, isso que você falou uma frase aí que eu achei incrível, que é o Deus do céu, né? Não é o Deus do meu dia a dia, né? Não é o Deus do religioso, é o Deus do sacro, é o Deus do meu futuro, de quando eu for pro céu. Não é o Deus que eu Obrigado, Espírito Santo. Perdeu-se quem vivencia o cristianismo no relacionamento de paternidade, de certa forma, já está preparado. Sim. Não queremos ser arrogantes, estou preparado. Está se preparando. Exato, né? Exato. Não se assusta. Isso, não se assusta. Porque um filho, ele só se assusta com a volta do pai quando ele está fazendo o que o pai não gosta. Ou quando a figura do pai, esse retorno é indesejável, não é tão desejável assim. Justamente. Né? É indesejável. Por exemplo, vamos colocar a figura de um filho, né? O filho, quando ele quer aprontar, o que mais ele quer? Que o pai retarde o máximo possível essa volta. Ele está livre. Ele perdeu a noção, né, da presença do pai. Então eu vou fazer, eu vou acontecer. E quanto mais distante for essa volta, para mim é melhor. Agora, esse não é um pensamento, e não pode ser um pensamento, né, de que a gente quer que Cristo volte, não pode ser um pensamento de alguém que já abriu mão dessa vida, de alguém que já desistiu. Não é isso, né? Uhum. Pode ser um sintoma, por exemplo, de uma pessoa que está a ponto de cometer um suicídio. Eu não tenho mais gosto aqui, eu não tenho mais graça em nada aqui, então eu quero morrer. Não é isso que a gente está falando. É justamente o equilíbrio.
né? Eu vivo com Cristo aqui, eu tenho essa experiência com Ele aqui. E eu sei que isso vai se perpetuar, eu sei que Ele vai voltar, Ele já deixou dito isso. Então, se Ele voltar, eu vou me alegrar, não vou me entristecer. Porque eu vivi esse período aqui, né? Pensando, justamente concebendo isso como uma extensão do que eu vou viver lá na plenitude. Não se tem uma ruptura, né? Ah, a vida aqui acabou, agora eu estou vivendo lá. Não, é uma extensão, é uma continuidade. E aí a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. É uma extensão, né? Tá tudo conectado, tá tudo ligado. Tem um momento assim, não, paramos, e agora aqui na terra são as coisas da terra, não tem nada, o céu é outra coisa, religião é outra coisa. Não, isso é discipulado. E isso é o que Jesus fala em Lucas, né? O reino de Deus está no meio de vós, está em vós, está em quem vive. Aí eu penso dessa forma, né? E a ideia é você saber, nós temos que saber ensinar as pessoas a viver esse Cristo no nosso dia a dia. Por isso que é tão importante o discipulado. Né? Sim. Porque essa igreja, essa ideia de uma igreja religiosa, onde o Cristo, ele é um Cristo que ele só é vivido nos ambientes religiosos, ele não é um evangelho genuíno, né? Não. É um evangelho onde eu posso ter meu momento de lazer, eu posso ter meu emprego, eu posso ter os meus momentos de família, eu posso até passar pelo medo, eu posso até ter os meus momentos de não estar bem. Porque pode acontecer de eu não estar bem. Ontem eu não estava bem. E mesmo assim eu saber que mesmo eu não estando bem, ainda continuo sendo filha. E não é porque eu não estou bem que eu vou enfiar o pé na jaca. Entendeu? Exatamente. Eu acho que uma coisa assim é relacionamento, né? Um relacionamento você não fica medindo. Ah, eu estou fazendo isso daqui para mostrar para o outro, estou fazendo isso daqui porque se eu não fizer, pode ser que o outro rompa comigo. Não, quem vive essa expectativa de relacionamento não vive o relacionamento em si. Mas quando a gente vive aquele sentimento, né? Olha, eu sou isso daqui. Né? E se o outro me vir dessa forma, ele vai entender o que eu sou. Da mesma forma, Cristo. Né? Essa concepção que a gente tinha, ou que algumas pessoas falavam assim, né? E eu até brinco até hoje. Algumas pessoas falam assim, se o pastor estiver fazendo isso, e a gente, né, rapidamente a gente muda as nossas atitudes com o receio do pastor ou da pastora. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa que aconteceu com meu filho, Davi. Ele estava na escola, olha só que interessante. Ele estava na escola, aí uma amiguinha botou um fone no ouvido dele que estava com música de funk. Ouvindo música nesses proibidão aí, né? E aí ele tirou o fone e falou assim, não, eu não posso ouvir isso, porque eu sou cristão e sou filho de pastor. Aí ele me falou aquilo todo orgulhoso, né? Mãe, eu falei pra menina que eu era filho de pastor e que eu era cristão. Aí eu fiquei olhando assim pra cara dele. Ele, que foi, mãe? Falei alguma coisa errada? Ele, não, você só não precisava falar que você era filho de pastor. Você só precisava falar que você era cristão. Exato. Entendeu? Então, assim, o fato de você ser cristão que te possibilita fazer coisas ou não, porque você tem... Não é porque o seu pai é pastor, é porque o seu pai do céu... Entendeu? E aí, né? Não é porque o pastor vai ver, porque Deus já está vendo. Justamente. Então a gente não faz, não é porque... Claro que o apóstolo Paulo fala de algumas coisas com relação assim, não escandalizei o seu irmão, não sei o quê. Mas a gente tem que ter essa mentalidade de escandalizar, não é só o nosso irmão, eu acho que muito mais além. Eu não tenho que escandalizar o meu pai, eu não tenho que escandalizar os anjos, eu não tenho que escandalizar o mundo espiritual. E eu ouvi outro dia um negócio do Robortella falando
ele usou até aquele texto assim, não é todas as coisas você pode fazer, mas nem todas me convêm. E quando eu comecei a live, eu comecei falando que nós ocupamos o lugar no mundo espiritual. Entendeu? Então, quando a gente faz concessão de algumas coisas, começa a fazer algumas coisas, fazer, pensar e agir de algumas maneiras, a gente está, de certa forma, abrindo mão desse lugar no mundo espiritual. Você não perde salvação, mas você abre mão no lugar no mundo espiritual. Entendeu? Sim, sim. Eu acho que essa dualidade, né, de atitudes muito equivocada. Né? E aí eu acho que isso perturba muito a igreja, aqueles que concebem assim. Né? Porque quando Jesus diz que ninguém sabe o dia e a hora que ele verá como ladrão, para quem vive essa dualidade é assustador. Porque Jesus pode vir na hora em que eu não estou vivendo a minha dimensão religiosa, estou fora do tempo. Uhum. E isso nos assusta. Por outro lado, também, você viver com medo, com receio disso, eu diria que também não é relacionamento. Né? Se eu estou vivendo, tendo um relacionamento com Deus, com receio de ir para o inferno, eu acho que isso é tão mais cruel do que aquele e aquela que está assustado com receio de ser pego de surpresa. Né? Eu acho que é muito ruim também essa imagem, esse pensamento de que eu estou fazendo tudo para não ir para o inferno. Ou é pior do que eu estou fazendo, ou eu não estou fazendo tudo e posso ser pego de surpresa. Porque eu acho que o ideal eu estou fazendo de tudo para manter um relacionamento com ele. Nossa, Thay, você falou uma coisa aí, acionou um gatilho aqui na minha mente. Por quê? O meu pai e a minha mãe, eles tinham criações completamente diferentes. A minha mãe conversava muito comigo, era muito amigona nossa, minha e da Adriana. O meu pai não, o meu pai era muito ignorante, enfim. Então, eu não fazia as coisas, eu não aprontava, quando eu era meu adolescente ou criança, quando eu fazia as coisas perto do meu pai, eu tinha medo porque ele ia me bater. Agora, com a minha mãe, eu tinha receio porque eu via ela chorando. Você tá entendendo? Porque magoá-la, né? Isso, eu não queria fazer para não magoá-la. Agora, o meu pai eu não fazia porque eu tinha medo de apanhar. Entendeu? Então eu não tinha. Então, eu queria fazer sem que ele visse. Se ele não visse, tava beleza. Agora, a minha mãe não. A minha mãe não, porque eu tinha uma relação com ela de afeição, de proximidade, de amor. Então, por isso essa coisa do amor e do medo. Então, até que ele venha, a gente tem só o quê? Acho que 10 minutos, 9 minutos. Até que ele venha, o que você pontua? Até que ele venha, eu tenho que viver baseado em continuar me relacionando com ele por amor e não pelo medo. Não é isso? Sim. Eu já vivi uma crise, assim, eu posso falar que eu já vivi uma crise na minha fé, justamente porque eu concebia esse relacionamento como algo mecânico, entendeu? Eu vou para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, se eu não fizer, eu posso ir para o inferno, né? Ou eu estou fazendo isso porque meio que eu tenho que ir lá nos cultos bater cartão, né? Passar o cartão, bater ponto. E eu cheguei a um período, assim, da minha experiência de fé, que eu comecei a achar isso tudo muito enjoado. Porque se você leva uma vida cristã assim, é chato. Vamos falar a verdade. Uma vida sem experiência. Chato demais. É um negócio chato. E aí eu ficava... É claro que não falava isso com as pessoas, né? Porque senão a gente é apedrejado. Mas eu achava isso muito chato. Eu falei, gente, que chato ficar indo na igreja toda terça, todo domingo, né? Porque tem que ir. E aí eu me despertei para isso. Né? E eu tenho descoberto, né, o prazer de estar na presença de Jesus. Isso muda tudo. E como foi esse start, assim? Como que você descobriu isso? Qual foi... Porque depois desse período, você deve ter tido alguma experiência que deve ter feito com que você não achasse chato. O que aconteceu? Você se lembra? Foi uma postura sua? Foi uma oração que botou a mão na tua cabeça?
O que aconteceu? Não, essa inquietação, eu tenho umas orações assim com Deus muito abertas assim no meu íntimo, eu e Deus, né? Eu falo coisas para Deus e eu falei isso. Falei assim, como pode, Senhor? Eu tô na igreja desde que eu nasci, né? Deus que me entende por gente. Como eu posso nessa fase estar achando isso tudo muito chato, né? E pior, como eu tô vivendo isso, não posso falar para ninguém, porque como que eu vou falar para alguém que eu acho chato ficar frequentando o templo terça, domingo, escola dominical, como eu acho isso chato. E isso gerou uma crise em mim, né? E eu comecei a falar com Deus, eu falei, eu acho que eu tô vivendo uma vida muito mecânica, tá tudo muito chato, tá tudo meio sentido. E o que as pessoas falam para mim não tem sentido, porque o que eu tô fazendo é cumprir obrigações. Né? E aí, eu orando nesse sentido, e eu preguei até eu peguei sobre esse texto no domingo, João 3,16. Né? E aí Deus começou a falar a respeito do amor dele. Né? Começou a ministrar e falou assim, não, mas na verdade você está achando chato porque eu não quero isso, não é isso que eu quero viver com você. O que eu quero viver é a dimensão de um relacionamento, né? Do amor de Deus. E quando eu olho para esse amor de Deus e quando eu observo isso, aí eu ressignifico minha caminhada espiritual, né? Eu não estou indo a culto porque eu tenho que ir. Eu não tenho que ir na igreja, na verdade. Eu vou porque a presença dele me atrai para estar junto com as outras pessoas, clamando, buscando. Eu tenho prazer de estar. Então, peraí. Fica leve. Beleza. Então, isso tudo partiu do momento de sinceridade com Deus. Foi uma oração, assim. Eu não diria uma oração, eu diria em várias orações nesse momento de crise. Que eu não então, você não desistiu e você buscou viver uma experiência. E você foi sincera, você disse para Deus o que estava acontecendo com você. Eu acho que eu tenho essa ideia de oração para mim é muito forte, porque assim a oração para mim eu não quero que a minha oração ela seja mecânica. Então eu falo tudo que eu acho, que eu sinto, que eu penso mesmo. Eu detesto esse jargão que as pessoas falam. Não sei se você já ouviu isso, que crente tem que engolir sapo. Eu não acho que crente tem que engolir sapo. Você pode até engolir o sapo, mas depois você tem que jogar o sapo para fora. Entendeu? Então, assim, eu jogo eu jogo os meus sapos para Jesus. Eu tenho essas experiências com Deus de jogar os meus sapos para Jesus. Então, assim, até que ele venha, a gente só pontuar porque a gente tem só 5 minutos. Até que ele venha, eu tenho que ter o quê? Expectativa da volta, viver como se ele já estivesse às portas. Tem que ter equilíbrio na minha vida, né? Buscar viver uma vida com dignidade aqui, uma pensão no céu, mas eu não criar só expectativa no céu, mas manifestar a glória dele aqui na terra também. E eu tenho que ser sincera com Deus nos meus momentos de crise. Exato. Né? E eu acho que momentos de crise são momentos de amadurecimento, de crescimento. Você só cresce, e aí eu acho fantástico, né? Só pra gente encerrar, eu acho fantástico o episódio de Jacó lutando com o anjo. Nossa, é mesmo. Esse texto é belíssimo, é lindo, porque retrata isso que eu falei da sinceridade. Porque quando a gente luta com Deus, e aí essa minha oração de Senhor, eu não consigo mais, acho chato ficar indo na igreja, é uma luta com Deus isso. É uma luta na oração. E na luta com Deus, Deus me revela quem eu sou. Maravilhoso. E automaticamente também ele está se revelando, está revelando quem ele é. E é necessário isso para acontecer o nascer de novo, cara. Tem que ter isso. Eu não consigo nascer de novo se eu não partir se não partir de mim uma indignação. O grande problema é que a gente... Quem, minha filha? Vira e mexe, foi indignada. Aqui, você já se achou assim, nossa, eu tô muito fora do que a Bíblia tá falando? Ih, amiga! Ontem eu achei, Não adianta. Quanto mais você conhece ele, você menos se sente parte dele. Entendeu? Você tem problema comigo, alguém ora
por mim aí, quem está na live, olha pela minha cabeça. Porque você vê o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, o quanto ele faz as coisas. E você vê assim, gente, você sabe qual o maior problema que a gente tem? É que a gente vai empurrando com a barriga a nossa vida espiritual. Entendeu? A gente vai empurrando e vai se afastando, é isso mesmo. Então, você que nasceu de novo, você que está nesse processo aí que a Ana falou de renascimento, pode vir de você ficar prostrado. Não tem problema ficar prostrado e não se achar tão santo, às vezes nem se achar digno, porque na realidade ninguém é digno mesmo. Digno é só ele de abrir o livro. Entendeu? Isso faz parte. Agora, você tem que ser sincero com relação a isso. Você tem que ser sincero. Pô, não tô a fim de ler. Uma vez eu orei porque eu não estava conseguindo orar. Eu falei assim, eu estou orando porque eu não estou com vontade de orar. Estou a orar? Eu já também. Levanta a mão que já orou sem ter vontade de orar, pediu para orar. Entendeu? Por quê? Deus, eu tô orando, mas não quero orar. Cara, então pontua. Olha, 2 minutos. Expectativa da volta. Foi muito bom esse papo. Ó, expectativa da volta. Você é noiva, tem que ficar sempre olhando para trás para ver se o noivo tá vindo. Equilíbrio. Seja sincero com Deus, entendeu? E continua não se achando digno, porque isso aí mesmo. Não se acha digno, isso não. Aí. Se você se achar assim, você tá no caminho. Se você fala... Lê a Bíblia. Quanto mais, se todas as vezes que você lê a Bíblia, você tem crises, você está no caminho certo, porque é isso mesmo. Palavras finais da pastora, para a gente poder encerrar. Falta 1 minuto. Então, eu diria isso, né? Vamos viver nessa até que ele venha. Até que ele venha e ele retornará, né? E nós cantamos isso nos nossos cultos, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Né? E se você canta, é porque você espera. Né? Uhum. Então, viver com equilíbrio, saber que Jesus está voltando, tá? Mas quando ele chegar, ele vem para buscar uma noiva sem mancha. 27 segundos! E uma noiva sem mácula, para ter mácula ou não, depende daquilo que ela está fazendo aqui hoje. Né? Isso então, aí, beijo! Viva isso com dádiva de Deus. Te amo, foi ótimo, arrasamos. Tchau, gente. Beijo. Tira print, gente. Marca a gente lá no Instagram. Beijo, foi ótimo. Beijo, pessoal. Obrigada.